Bem, queridos, com a palavra de Deus para as nossas vidas, no dia de hoje, você que está com a sua Bíblia aí, fica em Atos capítulo 27, Atos capítulo 27, a partir do versículo 21. Atos 27, vamos ler alguns versículos dessa história bem interessante, que é a viagem do apóstolo Paulo, e quando ele foi a Roma. Diz assim a palavra do Senhor: fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Amém? Aplique Deus essa palavra em nossos corações. Irmãos, esse texto que nós lemos faz parte da viagem turbulenta, né, que o apóstolo Paulo fez, né, de Cesareia, onde ele estava, para Roma, né, quando estava preso, e aí ele fez o apelo para Roma, e a viagem foi bastante turbulenta. Depois de vários dias no mar, à deriva, sem saber aonde ia dar, como iria terminar, o pessoal já tinha perdido a esperança, o texto diz isso. No versículo 21, se não me engano, no versículo 20, né, que eles perderam a esperança de salvamento, versículo 20, toda a esperança de salvamento eles já haviam perdido, né, por conta daquela situação, sem ver a luz do sol, a luz da lua, simplesmente à deriva no escuro, no meio do mar. É uma situação bem difícil, bem complicada, né? E tudo isso porque simplesmente eles deixaram de ouvir uma palavra, né? Uma palavra de orientação, de conselho do apóstolo Paulo. No início do texto, né, dessa narrativa, o apóstolo adverte, né, ao comandante do navio para que eles ficassem em Creta, mas eles não quiseram ouvir o que o apóstolo Paulo havia dito, né? Não fizeram conta, o centurião não fez conta disso e seguiram a viagem, se envolveram nessa tempestade toda. Então, o texto no versículo 21 diz assim: fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta, né? E a gente vê logo assim, né? Quantas vezes a gente não escuta uma palavra, certo? E não dá atenção. Não dá atenção e termina, né, por não dar atenção, se envolvendo em situações que a gente não gostaria de se envolver. Situação difícil, né? Entra num tempo de dificuldade, de adversidade, por conta de uma decisão que
poderia ter sido diferente se tivesse escutado uma palavra ou buscado uma direção diferente, né? E às vezes a gente fica se lamentando e até perde a esperança. Aí Paulo chega e diz assim: mas agora peço que tenham coragem, certo? Ou seja, tenham coragem. O que aconteceu, já aconteceu. Nós estamos aqui no meio dessa situação, certo? Então, não vamos perder o ânimo, não vamos perder a coragem, deixar que o medo venha tomar de conta, certo? Ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. E a gente vê o que aqui? A gente já vê aqui que quando a gente não escuta determinada palavra ou toma a direção correta, certo? Sempre vai ter algum prejuízo, né? Tem o cuidado de Deus, tem o amor de Deus, né? A graça de Deus, mas o prejuízo a gente a gente termina passando. Agora, Paulo diz uma palavra interessante, irmãos, é que no meio daquela situação, ele diz assim: ninguém vai morrer. Todo mundo já tinha perdido a esperança de salvamento. Está escrito no versículo 20, a última parte do versículo diz que acabou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Então, Paulo diz assim: ninguém vai morrer, né? É até difícil de acreditar quando a gente escuta uma palavra dessa no meio de uma situação difícil, né? A irmã estava falando aí no início, né, que as coisas têm sido difíceis, é tanto problema, né, enfermidade, que a gente tem que realmente viver a fé, usar a fé. E é isso mesmo, querida. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É a fé que nos sustenta, é a fé que nos move, é a fé que nos guia, é a fé que nos faz acreditar que mesmo no tempo da adversidade, Deus sempre vai estar presente, Deus sempre vai estar conosco, Deus nunca vai nos abandonar. Então isso é fé que mesmo no meio, com Paulo chega para os homens e diz: não vai, ninguém vai morrer. Agora, por que Paulo diz isso? Porque ele escutou uma palavra de Deus, né? Digo isso, olha o que é que o versículo diz. Digo isso porque na noite passada, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu e me disse: Paulo, não tenha medo, né? Você precisa ir até a presença do imperador. Ou seja, irmãos, não tenha medo, porque essa situação não vai lhe destruir. A jornada vai continuar. A jornada vai continuar, ou seja, ainda tem propósito, ainda tem algo que precisa ser feito. Eu acho interessante, irmãos, que muitas vezes quando a gente está numa situação dessa, Deus sempre chega com a palavra para dizer: ó, você está pensando que é o fim? Não, não é o fim, não. Foi assim com Elias, certo? Elias achou que tinha acabado, porque Jezabel ameaçou ele de morte, né? Ele fugiu, ficou com medo lá, não queria mais viver, e Deus alimenta e come, porque ainda tem uma jornada para você seguir em frente. Então, irmãos, não é a adversidade que vai impedir o agir de Deus na nossa vida, não é as circunstâncias adversas da vida, certo? Se a gente tem convicção de que somos de Deus, que pertencemos a Deus, que servimos a Deus, então não é o tempo da adversidade que vai fazer com que a gente perca a esperança ou com que a gente acha que chegou ao fim, que não tem mais solução. A gente precisa seguir em frente, a gente precisa avançar, a gente precisa saber que há um objetivo. A gente está vivendo tempos difíceis, estamos sim, mas a gente não pode ficar se prendendo a isso. Há um tempo, tempo de seguir em frente, a jornada continua. Tem os prejuízos? Tem, certo? Sempre tem algum prejuízo, mas isso faz parte. A gente pode perder algo aqui, mas lá na frente Deus tem algo melhor e maior e melhor. E é isso que a gente precisa aprender. Então, de acordo com essa experiência com o apóstolo Paulo,
nessa viagem que ele passou por tudo isso, o que é que nós aprendemos no tempo da adversidade? É justamente o tempo, é o tema da palavra de hoje, no tempo da adversidade. O que é que nós temos no tempo da adversidade? Às vezes a gente reclama, murmura, fica triste, desanimado, como o pessoal desse navio, mas nós que precisamos viver pela fé, como Paulo creu na palavra do que o anjo lhe disse. Olha, o Deus a quem eu pertenço, ele disse que não é para ter medo, certo? Porque nós vamos chegar ao objetivo, ao destino final, que era Roma. E ainda diz mais, e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, né, vai perder o navio, perdeu a carga do navio, mas a gente vai chegar em alguma ilha. Não sabia onde era, mas ele sabia que iria chegar em algum lugar. E naquele lugar teria a providência de Deus. Alguma coisa Deus iria fazer. Ele não sabia o que era, mas a gente vai dar em alguma ilha. Meu irmão, deixa eu te dizer, talvez você esteja meio sem saber o que é que você vai fazer, como é que isso vai terminar, de que jeito que você vai sair. Você até crê que você vai chegar do outro lado, aí fica se perguntando, mas como? Como isso? Como aquilo? Esqueça o como, deixa para lá o como. Confie somente. Confie que você tem um Deus que é Ele que está no controle. O navio pode até afundar, mas Ele tem o domínio do mar e Ele sabe guiar, por onde guiar. Às vezes o caminho é difícil, mas vai chegar a um porto seguro. Então, no tempo da adversidade, pode ter certeza que você vai ter sempre a ajuda de Deus. Sempre teremos, irmãos, a ajuda de Deus. E aí a gente avança para o versículo 2 do capítulo 28, que o texto diz assim: quando estávamos em terra, ou seja, chegaram na ilha, sãos e salvos, olha só, irmãos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Olha só, irmãos, os moradores de Malta, né, eles eram considerados o quê? Bárbaros, né, pessoas bárbaras. Por quê? Pois os gregos daquela época os tinham desse modo pelo fato de os malteses não falarem a língua grega, certo? Agora, você veja, pessoas desconhecidas. Imagine um navio com 276 passageiros, pertencente a uma outra cultura, né, a grego-romana, em uma ilha hostil aos seus costumes, certo? Ou seja, não é pouca gente, certo? Mas mesmo assim, irmãos, como eles chegaram naquela ilha, né? Foi Deus que os levou, e se Deus os levou àquele lugar, com certeza Ele faria alguma coisa. E aí os habitantes da ilha, eles poderiam rejeitá-los, né, ignorá-los, porém todos foram recebidos pelos bárbaros. Essa palavra bárbaro, né, assusta. Mas, queridos, quando Deus está no negócio, no tempo da adversidade, a gente vai sempre ter a ajuda de Deus. Deus sempre vai fazer alguma coisa para que muitas vezes frustre a nossa expectativa de que a coisa vai se tornar pior. Não, meu irmão, é Deus que está no controle, foi Deus que guiou aquele povo até aquela ilha. Primeiro, porque ele tinha o propósito de salvação da vida de Paulo e já tinha garantido a salvação daquelas pessoas que estavam com ele, e tinha pessoas na ilha que precisavam ouvir falar de Jesus. Às vezes, irmãos, a gente está em determinadas circunstâncias, se a gente ficar só olhando os problemas, a dificuldade, isso e daquilo, a gente perde a oportunidade de testemunhar de um Deus que faz maravilha na vida das pessoas. Por quê? Porque o nosso coração está obscurecido, né, pela lamentação, pela murmuração e pela falta de confiança.
pela falta de fé. O fato, irmãos, de terem sido generosamente acolhidos revela a glória de Deus, pois ele mesmo havia revelado a Paulo que nenhum homem que estava na embarcação morreria. E olha só o que é que a Bíblia diz sobre a ajuda de Deus, né? A Bíblia diz: pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, te diz a você: não temas, porque eu te ajudarei. É Deus quem te ajuda, meu irmão, é Deus quem te ajuda, minha irmã. Então, no tempo da adversidade, você sempre vai ter a ajuda de Deus. Basta você confiar, basta você crer na palavra, simplesmente creia, porque a ajuda de Deus está sempre disponível. Amém? Então, queridos, com Deus, a gente sempre pode contar. Segunda lição que a gente aprende aqui, irmãos, no tempo o que temos no tempo da adversidade? Sempre teremos a proteção de Deus. Sempre teremos a proteção de Deus, queridos. Por quê? A proteção de Deus é garantia dele, é promessa dele. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas porém tu não serás atingido. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz: ele é o meu refúgio, é o meu baluarte. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Deus é Deus na sua vida. O texto diz, irmãos, no versículo 3 a 6 do capítulo 28, que Paulo, olha só, ajuntou um feixe de gravetos e estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Aí, ó, os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve morrer, deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Deixa eu te dizer, Deus vai mudar as expectativas que muitas pessoas estão tendo a teu respeito. Talvez estão esperando que você vai perecer nessa daí, você vai fracassar, que não vai dar certo. Mas escute, as pessoas vão ficar admiradas com o que Deus vai fazer na sua vida. O conceito delas vai ser transformado pelo que Deus vai fazer. Então, por quê? Porque você pode sempre contar com a proteção de Deus. A víbora, né, a cobra agarrou na mão de Paulo, né, ficou apregada ali e ele ficou sem saber. Ou eles ficaram esperando, né, que ele morresse, porque era uma cobra venenosa e eles conheciam aquele tipo de cobra, certamente. Esperando que eles inchassem, estribuchassem, né, de todo jeito lá, né, morresse, caísse morto, duro, mas Deus frustrou a expectativa. É assim que ele vai fazer na tua vida, meu irmão. É assim, sabe, porque você tem a proteção de Deus, é o Senhor que te guarda. Paulo não aproveitou todo aquele momento, queridos, simplesmente para contar alguma vantagem alguma, pessoal, mas observou o propósito divino em revelar sua glória, em proteger a vida dele. Paulo sabia. Qual foi a palavra de Deus para Paulo? Você vai comparecer diante do imperador, você vai chegar a Roma, você vai chegar ao seu destino. Ou seja, ele passou 14 dias numa tempestade, perdeu tudo, o navio foi destruído. Não foi destruído, vai ser uma cobrinha.
Meu irmão, você já enfrentou tanta coisa, Deus já te deu tanta vitória em lutas maiores e agora você está aí desanimado, desanimada, pensando que não vai acontecer. Meu irmão, vai acontecer. Agora vai acontecer para a glória de Deus, para você ver que é Deus quem protege a sua vida. Como a Bíblia diz, o Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia não o ferirá o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Ou seja, o que é que o salmista está dizendo aqui? Que a proteção de Deus é completa na sua vida, e é em todo tempo, é de dia, é de noite, é onde você andar, onde você estiver. Se estiver na direção de Deus, é Deus quem te protege, meu irmão, é Deus quem está contigo. É no tempo da adversidade que você pode contar com a proteção dele. E deixa eu te dizer mais uma vez, deixa eu te dizer, essa adversidade aí, certo? Que estão causando expectativas negativas a teu respeito, Deus vai mudar, como mudou na vida de Paulo. Porque ele é quem te protege, mesmo no tempo da adversidade. É o Deus criador dos céus e da terra. É aquele que diz ao vento: aquieta-se, e ao mar: fica tranquilo aí. Sossega. É aquele que dorme no meio da tempestade. Então, meu irmão, minha irmã, simplesmente creia. É Deus quem te protege. Amém? Se você crê, diga amém aí. Glória a Deus. No tempo da Deus, adversidade, o que temos no tempo da adversidade? Talvez você tenha, eu tenho problema, tenho luta, tenho dificuldade, tenho isso, aquilo. Não, meu irmão, você tem a proteção de Deus, você tem a graça de Deus, você tem a ajuda de Deus, você tem a proteção de Deus. E terceiro, você sempre vai ter a provisão de Deus. Deus é provedor. Deus é provedor na sua vida, na nossa vida. Ele é o teu pastor. Olha só, eles perderam o quê naquela viagem? Perderam todas as provisões, ficaram sem comer durante vários dias, todo o seu sustento tiveram que jogar no mar, tiveram que se desfazer de tudo, perdeu tudo. Aí os camaradas vão dar numa ilha, não sabe se tem gente lá para alguma coisa, dá numa ilha aqui, eu fico imaginando ele descendo daquela ilha lá, certo? Chegando na praia da ilha, lá onde eles chegaram, e o que é que a gente vai fazer se não tem nada aqui? Nem a roupa do corpo direito a gente tem aqui. Vamos morrer de frio aqui. Se a gente não morreu no mar, a gente vai morrer aqui nessa ilha. Tem gente que fica pensando desse jeito, né? E agora? Vai acabar tudo. Foi o que Deus fez aqui. Tirou o navio, a gente vai chegar onde? Vai estar que essa ilha, o que é que essa ilha vai dar? Mas a primeira provisão de Deus foi que aquela ilha tinha gente. Deixa eu te dizer, Deus sabe onde está te levando, Deus sabe onde é que está te guiando. Não fique pensando, como é que vai ser, como isso, como aquilo. Mais uma vez eu digo, deixa o como para lá, simplesmente creia. É Deus que está te conduzindo, é Ele que está no controle. É Deus, é Deus, é Deus. É Ele que provém todas as coisas naquela vida, na tua vida. O texto diz no versículo 10 do capítulo 28, diz assim: eles mostraram muito respeito por nós e quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Olha só, irmãos, aqui já é a saída de Paulo e os outros do navio, né, que estava na viagem, já para seguir viagem. Agora eles passaram ali vários dias, 276 pessoas, e todas foram alimentadas. Todas foram alimentadas, todos os dias. E além do mais, né, para completar a viagem, eles ainda deram a provisão do alimento. Tudo que eles precisavam para completar a viagem, eita Deus maravilhoso, foi colocado à disposição dele. Meu irmão, tudo que você precisa é Deus que vai suprir.
Como é que eu vou fazer isso? É Deus que vai suprir. Como é que eu vou chegar, ter condição para fazer isso, para completar esse projeto, para desenvolver isso aqui que eu estou fazendo? É Deus que vai fazer. Ele vai levantar até gente numa ilha deserta para te abençoar, mas vai vir os recursos, não importa, meu irmão. Deus levanta recursos dos quatro cantos dessa terra, mas Ele faz, Ele cumpre a sua palavra, porque Ele é provedor. E no tempo da adversidade, você pode contar com a provisão de Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, olha só, os bárbaros malteses, mais uma vez demonstraram generosidade ao suprir as necessidades de todos que seguiriam viagem. Foi desse modo que o evangelho chegou a Malta. Está entendendo o propósito? Deixa eu te dizer, para viver o propósito tem que suportar o processo. Entenda isso, meu irmão. Tem que suportar o processo. O processo de Paulo aqui foi passar por tudo que ele passou, mas tinha um propósito, que era na viagem pregar em Malta, né? Pessoas foram curadas, pessoas ouviram a palavra de Deus. Então, irmãos, tinha o propósito de chegar em Roma, e tudo isso era o processo. Às vezes, irmãos, o processo é difícil, é doloroso, mas vale a pena viver o propósito. E o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, é de bênção. Ele é que diz: eu é que sei os pensamentos que tem a teu respeito. São pensamentos de bênção, de fazer prosperar, de dar o fim que você deseja. Qual é o fim que você deseja? Agora, pense nesse fim que você deseja, coloque na sua mente, no seu coração e creia. Que às vezes você deseja uma coisa, mas fica pensando coisa negativa. Mas a coisa está tão difícil. É tão complicado, pastor Flávio. É porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, meu irmão. Não sei, meu irmão, mas Deus sabe. E o que importa é que Ele sabe. E outra coisa, o mais importante é que Ele é provedor. Ele é provedor, Ele sabe, Ele provém. Agora eu te pergunto, foi um acidente eles chegarem naquela ilha? Foi um acidente? Pode até ter sido, meu irmão. Mas o acidente virou um instrumento. Através do acidente, virou um instrumento na vida daquelas pessoas. É isso aí, minha irmã. Colocou todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que foi Glauber colocou. É isso aí, é o processo de Deus, está aqui na mensagem. Então, meu irmão, claro que não foi uma manifestação da glória e do propósito divino em abençoar pessoas por meio de quem se propôs a fazer a vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja às vezes doloroso, a gente fica esperneando daqui, né? Mas é aquilo que Paulo disse: me colocou um espinho na carne, e eu pedi a Deus que 3 vezes que tirasse de mim, mas Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, meu irmão. Ou seja, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus, faça simplesmente a vontade de Deus. Você não precisa ficar desesperado em tempos de adversidade, porque você está nas mãos do Yahvé Jiré, ou seja, o Deus provedor, o Deus da provisão. Ele está pronto para suprir todas as suas necessidades. O próprio Paulo, escrevendo aos crentes filipenses, disse o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. É Ele que supre. Então, meu irmão, minha irmã, no tempo da adversidade, você sempre terá a provisão de Deus. E eu concluo esta palavra perguntando a você: você está vivendo um tempo de adversidade e não sabe o que fazer?
Deus conhece a sua vida. Você está vivendo um tempo que está como se estivesse naquele navio, sem rumo, sem ver uma luz no fim do túnel. Então hoje você aprendeu, nós aprendemos com a experiência do apóstolo Paulo, que no tempo da adversidade sempre teremos a ajuda de Deus. Pode contar com Ele, com a ajuda de Deus. Você sempre vai ter a proteção de Deus, você vai ter sempre a provisão de Deus. A sua adversidade não é coisa do acaso, não é por acaso. A sua adversidade não é um acidente. Há um propósito de Deus em todas as coisas, e mesmo em tempos de adversidade, podemos crer na soberania e no cuidado de Deus através da sua ajuda, da sua proteção e da sua provisão. É por isso que Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Se você está vivendo o propósito, se você está debaixo da vontade de Deus, tem um processo para você viver o propósito. O processo muitas vezes é difícil, é adversidade, mas você pode sempre contar com a ajuda, com a proteção e com a provisão de Deus, porque aí você vai viver o propósito e Deus vai ser glorificado na sua vida, na sua casa e na sua família. Aleluia. Alachacande manai de caçou maná. E lá o rei chamanarraço e decaço e rei labaço e rei caçou manarras. É Deus, meu irmão. Alá e decaçou manarras. É Deus, minha irmã. Ricaço e rei labaço e rei chamanarras. É Ele que vai fazer. Aquiete seu coração. Faça como Jesus, sossegue no meio da tempestade. Porque este barco não vai afundar. Ele vai chegar do outro lado. E mesmo se afundar esse barco como Paulo estava aqui, Deus vai te fazer chegar em um porto seguro, vai suprir todas as tuas necessidades, vai te abençoar, vai usar você como bênção na vida de outras pessoas. Então somente creia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.